Você sente que está enfraquecendo por dentro, mesmo orando, mesmo crendo, como se algo estivesse adormecido no seu espírito. Talvez o que te falte não seja mais fé, mas despertar o que já foi depositado em você. Existe um poder dentro de você que pode transformar sua vida espiritual completamente. Mas a maioria das pessoas vive sem jamais ativá-lo. Neste vídeo, você vai descobrir como romper esse silêncio interior e liberar a força que o próprio Deus soprou em sua alma. E se você chegou até aqui, talvez esse seja o seu momento. Há um poder silencioso dentro de você, um fogo que não grita, mas queima. Muitos caminham pela vida sentindo-se vazios, esquecendo que o sopro divino já os alcançou. O Espírito Santo não é uma promessa distante, ele é presença viva, aguardando ser reconhecido. Quando alguém crê em Jesus e nasce de novo, não recebe apenas perdão, recebe habitação. O Espírito de Deus faz morada no coração, trazendo consigo vida espiritual, discernimento e direção. Ainda que as emoções digam o contrário, ele está ali, como uma brisa que consola em meio à dor, como uma lâmpada acesa no deserto. Imagine uma casa onde há luz, mas ninguém acende o interruptor. Assim vive quem ignora o Espírito dentro de si. Ele está presente, mas inativo, porque não foi despertado pela fé. O apóstolo Paulo escreveu: "Não apagueis ao Espírito." 1 Tessalonicenses 5,19. Apagar o Espírito é ignorar o que ele quer revelar. Talvez você também já tenha sentido isso. Uma sensação de vazio, mesmo frequentando cultos, orando, servindo, como se algo estivesse faltando. Essa ausência, muitas vezes, é o reflexo de uma presença ignorada. O Espírito Santo não força entrada. Ele se move onde é honrado. Ele habita, mas quer também reinar. O Espírito não é uma emoção passageira. Ele é autoridade divina dentro de vasos frágeis. É ele quem convence do pecado, guia à verdade e transforma lamento em esperança. Ele é o Consolador prometido, o selo da salvação, o sopro que ressuscita áreas mortas da alma. Sua presença é o início de uma nova criatura. Há quem viva como se estivesse sozinho, quando na verdade carrega o próprio Deus habitando em si, como Marta, que se agitava com tudo, mas esquecia que a presença estava sentada na sala. O Espírito Santo é presença viva, não em templos feitos por mãos humanas, mas no coração rendido. Ele quer ser mais que hóspede, quer ser Senhor. A presença do Espírito não se revela apenas nos momentos de êxtase espiritual, mas na capacidade de perdoar, de amar sem retorno, de resistir ao pecado em silêncio. É ali, nos detalhes da vida cristã, que ele mostra seu poder. A autoridade espiritual nasce da intimidade com ele, e quem o carrega, carrega o céu por dentro. Mas muitos ainda vivem como se estivessem espiritualmente órfãos, mesmo depois de terem recebido a promessa. Talvez porque nunca ativaram conscientemente essa habitação. O próximo passo é entender que essa presença tem um propósito: transformação. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. A transformação que o Espírito Santo opera não é apenas exterior, é profunda, invisível aos olhos humanos, mas evidente no fruto. Ele entra onde ninguém pode tocar, nas feridas escondidas, nos traumas da infância, nas memórias que ainda doem. Sua obra é silenciosa, mas poderosa. Ele não reforma, ele recria. Ao ser ativado pela fé e pela obediência, o Espírito começa a renovar a mente. E isso não é um processo automático, é uma entrega diária. A palavra de Deus diz:
Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. A mente natural resiste, mas o espírito insiste. Ele muda pensamentos, desejos, intenções. Muitas vezes, o maior inimigo da transformação somos nós mesmos. Alimentamos mágoas, justificamos pecados, nos apegamos a hábitos antigos. Mas o Espírito Santo, com mansidão e domínio próprio, nos conduz ao arrependimento verdadeiro. Ele nos revela quem somos e quem ainda podemos ser. A santificação começa aí. Já viu alguém ser tocado profundamente em uma oração silenciosa? Isso é o Espírito em ação. Ele não precisa de multidões nem aplausos. Ele age no particular. Cura traumas em lágrimas silenciosas. Liberta corações que mal conseguem expressar sua dor. Ele vê o que ninguém vê, e ali opera cura, libertação, consolo. O Espírito transforma desânimo em coragem. Ele pega a mulher ferida e a transforma em intercessora. Ele levanta o caído, fortalece o que já quis desistir e sopra vida em quem se sentia inútil. Essa transformação interior é prova viva de que Deus ainda age. O testemunho começa dentro, antes de alcançar os outros. Quando o Espírito toca, até a linguagem muda. Aquele que só falava maldições passa a falar palavras de edificação. Quem antes amaldiçoava, agora ora. Quem criticava, agora intercede. Porque onde há plenitude do Espírito, há frutos visíveis, paz, paciência, bondade, mansidão. É impossível não notar a diferença. Mas atenção, transformação espiritual não significa perfeição instantânea. Significa caminhada, luta diária, disciplina com graça. O Espírito Santo é guia espiritual, mas também é fogo refinador. Ele não apenas consola, ele confronta. E é nesse confronto que o novo homem emerge. A nova criatura toma forma. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu começo esse processo de transformação? A resposta está em reconhecer a presença, ouvir a voz e obedecer. A renovação começa com rendição. E ao se render, você abre caminho para algo ainda mais poderoso, o sopro divino. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. No princípio, Deus não apenas criou o homem, ele soprou vida. Esse sopro não foi vento comum, foi o Espírito. Um toque invisível que fez o barro se levantar com consciência, propósito e identidade. Sem esse sopro, Adão era apenas forma. Com ele, tornou-se alma vivente, imagem do Criador. Esse mesmo sopro aparece novamente no Novo Testamento, quando Jesus ressuscitado sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. João 20, 22. Era um novo começo, um segundo Gênesis. A promessa de que a vida espiritual, antes morta pelo pecado, poderia agora ser restaurada. O sopro voltava a circular. Há muitas pessoas caminhando com aparência de vida, mas sem o sopro. Vivem por rotina, obedecem regras religiosas, mas estão espiritualmente exaustas, como ossos secos. Foi essa a visão de Ezequiel, um vale inteiro de ossos sem vida. Mas quando o Espírito soprou, houve ruído, movimento e ressurreição. Talvez essa seja a sua realidade hoje. Você acorda, trabalha, cuida da família, até ora, mas sente que algo está faltando. A alma grita por algo mais profundo. O Espírito Santo quer soprar em áreas mortas da sua vida. Trazer de volta a paixão, o zelo, a esperança, como um vento que reacende brasas apagadas. Esse sopro de Deus não vem com fórmulas nem rituais. Ele vem com rendição. É quando nos ajoelhamos no secreto, abrimos o coração e dizemos: Senhor, sopra de novo. É ali, na sinceridade da oração guiada pelo Espírito, que o milagre começa. A carne se cala, o Espírito desperta e a vida recomeça. O sopro divino não apenas dá vida, ele dá direção. Como aconteceu com Elias na caverna, quando um vento suave trouxe a voz de Deus.
Nem sempre o Espírito vem com terremotos e fogo. Às vezes, ele vem como um sussurro, e é nesse silêncio que ele revela sua vontade, sua paz, sua graça. Há casamentos que só estão de pé, porque Deus ainda sopra. Há ministérios que renasceram após um tempo de deserto. Há pessoas que estavam prestes a desistir, até sentirem esse vento tocar de novo a alma. Esse é o Espírito Santo, sopro que traz renovação, consolo e capacitação sobrenatural. E se esse sopro ainda está disponível, por que não buscá-lo com todo o coração? Por que viver como morto se a ressurreição já foi declarada? O Espírito não quer apenas soprar, ele quer permanecer. E quando ele permanece, algo novo começa a se formar. Uma força que vem de cima para vencer o que vem de dentro. Há histórias na Bíblia que só foram possíveis porque o Espírito Santo capacitou. Sansão não era forte por natureza. Davi não venceu Golias por habilidade. E Eliseu não realizou milagres por status. Todos eles tinham algo em comum: a unção do Espírito. O poder não vinha deles, vinha de Deus que neles habitava. No Antigo Testamento, o Espírito descia sobre profetas, reis e juízes em momentos específicos. Era como uma visitação que trazia força, sabedoria e autoridade para uma missão. Hoje, essa visitação se tornou habitação. O Espírito não apenas vem, ele permanece. E ainda capacita com o mesmo poder. Você não foi chamado para viver uma fé fraca, tímida ou vencida. O mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos habita em você. Romanos 8:11. E se ele ressuscita mortos, também pode levantar seu ânimo, sua fé, seu chamado. Ele é combustível divino para uma vida espiritual intensa e frutífera. Lembra de Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes? Depois do Pentecostes, esse mesmo homem pregou com tamanha ousadia que milhares se converteram em um só dia. O que mudou? O Espírito Santo veio sobre ele com poder. Ele foi fortalecido por dentro, capacitado para vencer seus medos e cumprir seu propósito. Muitas vezes nos sentimos despreparados para o ministério, para a evangelização ou até mesmo para liderar nossa própria casa. Mas Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Quando o Espírito enche alguém, essa pessoa começa a fazer o que antes era impossível. A coragem nasce onde havia medo. Capacitação não é apenas para grandes feitos. É também para resistir ao pecado, suportar as provações, manter a paz em meio ao caos. O Espírito Santo é guia, é consolo, mas também é força. Ele nos reveste como armadura, nos firma como coluna, nos sustenta como rocha. Ele é escudo na batalha espiritual. Talvez você esteja se sentindo fraco demais, cansado demais, sem forças para continuar. Mas Paulo disse: quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:10. Porque a força não vem da carne, vem do Espírito. E quando o Espírito sopra sobre a fraqueza, ela se torna poder. O impossível se torna testemunho. O Espírito que fortalece também transforma. Ele não apenas te levanta, ele te molda. Não apenas te guia, ele te envia. E essa capacitação não é aleatória, é estratégica. Porque há algo maior vindo aí. Algo que exigirá de você mais do que força humana. Algo que só pode ser cumprido com poder espiritual. O Espírito Santo não apenas consola, ele confronta. E quando confronta, é para libertar. Ele entra nos lugares escuros do coração e acende luz. Revela o que precisa morrer para que a nova criatura nasça. Porque sem confronto não há santificação. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Há quem lute há anos contra o mesmo pecado. Tentam com força humana, com promessas, com culpa. Mas só o Espírito pode quebrar grilhões espirituais. Só Ele transforma vícios em vitórias.
Só Ele tem o poder de mudar a inclinação da carne e plantar novos desejos, santos, puros, alinhados à vontade de Deus. Paulo disse: andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5,16. A chave está aí. Não é lutar com a carne na força do braço, mas andar no Espírito. É Ele quem dá domínio próprio, discernimento e força para dizer não ao pecado e sim à obediência. O pecado perde força quando o Espírito assume o controle. Quem já experimentou esse poder sabe, é sobrenatural. Aquilo que antes dominava agora se torna repulsivo. O que antes seduzia agora entristece, porque o Espírito muda o coração. Troca o gosto do mundo pela fome da presença. Troca o prazer passageiro pelo consolo eterno. É uma transformação real, viva, contínua. O Espírito Santo não apenas limpa, ele reconstrói. Ele pega os pedaços e faz novo. Como o oleiro que não descarta o vaso rachado, mas o refaz com paciência e graça. Quem se entrega ao Espírito não volta a ser quem era. Passa a ter sede de santidade, fome de justiça e desejo ardente de agradar ao Pai. A carne sempre vai gritar, o pecado sempre vai bater à porta, mas o Espírito é como um guarda dentro de nós que diz: esse caminho não. Ele nos alerta, nos freia, nos chama ao arrependimento. Não com condenação, mas com amor. Não com acusação, mas com direção. Ele é fiel até quando falhamos. Há vícios emocionais também, mágoa, orgulho, autossabotagem. E o Espírito quer curar isso também. Ele não transforma só atitudes, ele transforma motivações. Ele vai além do que se vê, ele escava o coração e planta nova vida. Porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. E quando essa transformação começa a acontecer, algo muda até no olhar, no tom de voz, na forma de reagir. O Espírito produz frutos, visíveis, palpáveis, inegáveis. E esses frutos são o sinal de que o velho homem está morrendo e o novo está nascendo. Viver sem direção é como navegar sem bússola. Muitos estão assim. Tomam decisões no escuro, se guiam por emoções e acabam perdidos, mas o Espírito Santo foi enviado para guiar. Ele é como uma lâmpada para os pés, Salmo 119, 105, clareando o próximo passo, mesmo quando o caminho parece invisível. A sabedoria do Espírito não é apenas intelectual, é espiritual. É saber o que dizer, quando calar, como agir. É discernir entre o certo e o quase certo. É ouvir a voz suave no coração dizendo: por aqui não. Ou então, esse é o momento. Ele não grita, mas fala. E quando fala, muda tudo. Muitas vezes, Deus não mostra o caminho inteiro, mas mostra o próximo passo. Como quando ele disse a Abraão: sai da tua terra, sem revelar o destino completo. Isso é direção espiritual. É depender da presença, não de um mapa. E quem aprende a ouvir o Espírito, aprende a viver pela fé. Quantas decisões erradas poderiam ter sido evitadas se tivéssemos consultado o Espírito? Relacionamentos que pareciam bênção, mas eram distração. Portas que pareciam abertas por Deus, mas eram armadilhas. O Espírito vê o que os olhos não veem e revela o que só a sabedoria divina pode compreender. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, pediu a Deus sabedoria para governar. E o Senhor se agradou tanto que deu mais do que ele pediu. 1 Reis 3, 9, 13. Esse princípio ainda é válido. Quem busca a sabedoria do alto recebe mais do que imaginava, porque o Espírito ensina, revela e capacita. A direção do Espírito não substitui a responsabilidade humana, ela a potencializa. Ele nos ensina a pensar com a mente de Cristo, a decidir com maturidade, a agir com justiça. A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, amável. Tiago 3:17. Ela não gera confusão, mas paz. Talvez você esteja em uma encruzilhada,
dúvidas sobre o futuro, sobre decisões difíceis, sobre o que fazer. O Espírito Santo quer guiar, mas ele só dirige quem se dispõe a ouvir. Muitas vezes ele fala durante a oração, outras vezes através da palavra, e às vezes através do silêncio. E quando aprendemos a seguir essa direção, algo extraordinário acontece. A vida começa a se alinhar com o céu. O propósito se revela, o caos se ordena. E aquilo que parecia indecifrável se torna claro. Porque onde há sabedoria divina, há também um novo impulso, coragem para testemunhar. A evangelização não começa com palavras, começa com transformação. Ninguém convence pelo discurso, mas pelo testemunho. Foi o que aconteceu com Pedro. Aquele que havia negado Jesus 3 vezes, depois do Pentecostes, pregou com tamanha autoridade que milhares se renderam. O que mudou? O Espírito Santo. Quando o Espírito toma conta de alguém, até a timidez se curva. Ele dá ousadia, sabedoria e oportunidade. Não é sobre decorar versículos, mas sobre encarnar a verdade. É viver de forma tão cheia da presença de Deus que as pessoas percebem algo diferente. O testemunho se torna um canal de evangelismo. Evangelizar não é uma tarefa apenas de pregadores, é um chamado para todos os que foram alcançados. Quem foi transformado não consegue ficar em silêncio. Como a mulher samaritana que, ao encontrar-se com Jesus, correu para anunciar: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito." João 4:29. O Espírito Santo nos impulsiona a falar, mesmo quando sentimos medo. Ele abre portas, dá as palavras certas, prepara os corações. Como aconteceu com Filipe e o eunuco etíope, Atos 8. Um encontro preparado pelo céu, guiado pelo Espírito. E o resultado? Salvação, alegria e um novo discípulo. Muitos pensam, mas eu não sei evangelizar. A verdade é que o melhor evangelismo começa com sinceridade. Contar o que Deus fez na sua vida. Falar como Ele curou, libertou, restaurou. É isso que toca corações. O Espírito transforma sua história em mensagem. Seu passado em ponte, sua dor em ministério. Evangelizar também é uma batalha espiritual. O inimigo tenta calar os que foram libertos, mas o Espírito dá coragem, como Paulo e Silas na prisão, que mesmo acorrentados cantavam louvores. E ali, naquele lugar de dor, Deus abriu as portas e salvou o carcereiro. Atos 16, 25, 34. Testemunho poderoso. Quando evangelizamos, não estamos sozinhos. O Espírito vai à frente. Ele prepara o terreno. Ele convence o coração. Somos apenas mensageiros, vasos de barro carregando um tesouro eterno. E quanto mais nos dispomos, mais Ele nos usa. É como um rio. Quanto mais flui, mais se enche. Talvez você sinta que ninguém vê sua luta, mas até seu silêncio, sua paciência, sua fidelidade já são um testemunho. E o Espírito vai usar tudo isso para alcançar alguém. Porque onde há testemunho vivo, logo virá colheita. E quem colhe precisa de consolo e força. Algo que o Espírito também garante. Há dores que a medicina não alcança. Feridas da alma que ninguém vê. E é exatamente aí que o Espírito Santo se apresenta como consolador. Ele não apenas conforta, ele permanece. Entra nos porões escuros do coração e derrama paz, onde antes havia angústia, medo, silêncio. Quando Jesus prometeu o Espírito, ele o chamou de outro Consolador. João 14,16. Isso significa que o mesmo cuidado que Jesus tinha em carne, o Espírito teria em espírito. Ele é o abraço invisível, a presença que acalma sem palavras, o refúgio seguro quando tudo desmorona. Talvez você conheça alguém que perdeu tudo, um filho, um casamento, a saúde. Nessas horas, os conselhos humanos falham, mas o Espírito não. Ele sussurra promessas, traz lembranças da palavra, intercede com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Ele sente antes de falar. Ele cura antes de explicar. Em meio ao luto, à doença, ao abandono,
O Espírito não se ausenta, ele permanece. Quando ninguém mais aguenta ouvir seu choro, ele continua ali. Quando a fé fraqueja, ele sustenta. Quando a mente grita, ele silencia. Sua presença não é ilusão, é certeza em meio à tempestade. Muitos acham que consolo é esquecer. Mas o Espírito não apaga memórias. Ele as redime. Transforma lembranças em testemunhos. Lamento em adoração. Feridas em portas abertas para consolar outros. Como está escrito, Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. 2 Coríntios 1:4. O Espírito Santo é aquele que ora por nós quando nem conseguimos orar. Quando tudo o que temos é um suspiro, ele entende. Quando a lágrima cai no travesseiro, ele traduz. Sua intercessão é íntima, profunda, santa. Ele não apenas sente, ele se envolve, ele carrega junto até que haja cura. Há momentos em que a dor quer nos roubar a esperança, mas o Espírito nos lembra. Você ainda está respirando, Deus ainda está com você. E esse lembrete simples salva. Porque o consolo não é a ausência da dor, é a presença de Deus no meio dela. É a certeza de que o deserto também tem direção. E quando somos consolados por Ele, algo novo nasce. Uma paciência diferente, uma compaixão mais profunda, um olhar mais terno para a dor alheia. E nesse processo, o Espírito já está preparando o próximo fruto. Porque onde há consolo, logo virá transformação. Quando o Espírito Santo habita em alguém, ele não chega de mãos vazias. Ele traz consigo frutos, sinais visíveis de uma transformação interior. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22-23. Esses frutos não são esforços humanos, são evidências de uma vida rendida. É fácil demonstrar amor com quem nos ama, mas o fruto do Espírito vai além. Ele capacita a amar quem nos feriu, a ser paciente em meio à espera, a manter a paz em ambientes hostis. Não é natural, é sobrenatural. E é assim que se sabe que alguém está sendo guiado pelo Espírito. Os frutos falam, alegria que não depende de circunstâncias, paz em meio ao diagnóstico, bondade com quem não merece, paciência onde havia impaciência. O fruto do Espírito muda nossa essência, não apenas nosso comportamento. Ele vai fundo, trata a raiz e transforma a alma de dentro para fora. Talvez você conheça alguém que mudou completamente depois de um encontro real com o Espírito. Era impulsivo, agora é manso. Era instável, agora é fiel. Isso não é teatro, é fruto, porque o Espírito não apenas visita, ele planta. E tudo que ele planta, floresce. Mas é preciso lembrar, frutos não nascem da noite para o dia. Requerem tempo, solo fértil, rega constante. A oração, a comunhão com Deus, a obediência à palavra, são o solo onde o Espírito cultiva esses frutos. Sem relacionamento, não há maturidade espiritual. E sem maturidade, o fruto não permanece. Fruto também fala de consistência. Não é o que mostramos num culto, mas o que vivemos em casa, no trânsito, no trabalho, no silêncio. O Espírito Santo quer formar Cristo em nós. E isso exige rendição contínua. Ele poda, limpa, direciona. Tudo com um propósito: nos fazer parecidos com Jesus. O fruto do Espírito também é nossa maior forma de evangelismo. Pessoas podem resistir a um sermão, mas não a uma vida frutífera. Quando veem amor onde esperavam ódio, paz onde havia caos, algo as toca. E perguntam, o que você tem? E a resposta é simples, é o Espírito Santo em mim. E se o Espírito planta frutos, é porque existe uma luta acontecendo. Carne e Espírito se opõem, mas quem permanece no Espírito vence. Porque o próximo capítulo dessa batalha interior nos revela como viver em vitória. A vida cristã é uma guerra constante entre duas naturezas, a da carne e a do Espírito. A carne busca prazer imediato,
justificação própria, atalhos. O Espírito, por outro lado, conduz à cruz, ao quebrantamento, à verdade. Não há neutralidade nessa batalha. Todo dia é uma escolha entre agradar a Deus ou alimentar o ego. A carne não se converte. Ela precisa ser crucificada, como disse Paulo. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Gálatas 5:24. Isso significa disciplina, consciência espiritual e dependência do Espírito Santo. Só Ele pode nos capacitar a vencer os desejos que nos afastam da vontade de Deus. O Espírito Santo não apaga a luta. Ele ilumina a vitória. É Ele quem nos lembra, nos alerta, nos ensina a discernir. Quando a carne tenta se exaltar, o Espírito nos chama ao arrependimento. Quando a tentação parece irresistível, Ele nos dá saída. Ele é o guardião da santidade em nosso interior. Vencer a carne é um processo, não um evento. Ninguém se torna santo de um dia para o outro. Mas todo aquele que anda no Espírito começa a experimentar pequenos triunfos, domínio próprio em situações de raiva, pureza em pensamentos, silêncio onde antes havia ira. São essas vitórias silenciosas que edificam o caráter. A batalha também se vence com estratégias espirituais: jejum, oração guiada, confissão, rendição. A carne teme o altar. Quando você dobra os joelhos, ela perde força. Quando você medita na palavra, ela se cala. E quando você adora, ela recua. Porque a carne nunca resistirá à presença ativa de Deus. Há quem pense que essa guerra é sinal de fracasso espiritual. Mas é o contrário. O verdadeiro fracasso seria não ter mais luta, seria a rendição. Se a carne ainda te tenta, se há uma batalha, é porque o Espírito está vivo dentro de você. E onde há Espírito, há esperança de santificação. No fim, essa batalha é também um testemunho, porque cada vez que o Espírito vence, o mundo vê, e o nome de Jesus é glorificado. Seu domínio próprio prega, sua fidelidade inspira, sua mansidão transforma. O que era fraqueza se torna força. O que era tentação vira testemunho. Portanto, continue lutando. Não com armas humanas, mas com a autoridade divina. Revestido da armadura espiritual, guiado pelo Espírito Santo, você não está sozinho. A vitória já foi conquistada na cruz e agora está sendo vivida dentro de você. Com coragem, fé e rendição, a carne se cala e Cristo reina. Se essa mensagem falou com você, não ignore. O Espírito Santo não revela por acaso. Ele chama, ele desperta. Comece hoje mesmo a viver uma vida guiada, fortalecida e transformada por Ele. Pergunte-se: o que ainda está adormecido dentro de mim? Que áreas da minha alma precisam ser sopradas outra vez? Se você deseja continuar crescendo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há mais revelações esperando por você. E lembre-se, se ainda está respirando, Deus ainda não terminou com você. Se o Espírito Santo te revelou o invisível hoje, espera até conhecer Jericó, a cidade proibida, onde mulheres eram entregues aos deuses em rituais sombrios. O que havia por trás dessas muralhas vai abalar sua fé.